É por volta de 6 e 6 da manhã. Para começar o novo dia, eu quero apenas encorajar vocês com algo que o Senhor colocou para vocês na Bíblia. No tema da gloriosa vinda do Messias, e a conversa agora está muito perigosa, é a igreja na porta. A igreja na porta do céu, um momento tremendo. Então, nós vemos muito claramente aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 em diante, onde ele diz: Irmãos e irmãs, nós não queremos que vocês sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem na morte, para que vocês não se entristeçam como o resto dos outros que não têm esperança. Então ele diz, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então nós também cremos que Deus trará juntamente com Jesus aqueles que nele dormem. Então, versículo 13 e 14, muito poderoso. No versículo 13 aqui, o tema principal da nossa conversa, a gloriosa vinda do Messias. Mas hoje, quando você acordar, agora, enquanto vocês acordam nas suas casas, aqueles que estão aqui, mas a Ásia já estão acordados e no hemisfério ocidental ainda é noite. Mas quando vocês acordam hoje, eu quero encorajá-los hoje com esta escritura. O Senhor está falando de esperança para vocês que são nascidos de novo, que vocês não são como os outros. Então, vocês têm esta tremenda esperança. Então, não importa a sua situação. Então, esperança, a tremenda esperança que vocês têm. Talvez você vai acordar de manhã, você tem uma criança que ficou doente a noite inteira, ou você veio do hospital onde alguém foi levado ontem, ou economicamente você não está bem, a sua situação não está bem. Estamos vivendo em tempo quando você vê médicos, enfermeiras, mestres. Talvez a situação econômica na tua casa não está boa, não está sustentável, ou você perdeu o seu emprego, ou você está sem dinheiro para pagar a prestação, mensalidade da escola. Qualquer que seja a situação e a angústia na qual você esteja. Então, nesta escritura, o Senhor diz que vocês, os crentes, vocês, os cristãos, vocês têm esperança. É por isso que eu quero usar vocês para encorajar vocês que não importa a dificuldade, não importa as dificuldades do seu local de trabalho, talvez o seu problema parece ser insuportável a ponto de você temer e ir para trabalhar. Você treme, porque você não sabe se hoje você será dispensado do seu trabalho. Então, ele está dizendo aqui que para vocês têm esperança. Vocês que nasceram de novo em 1 Tessalonicenses 4, 13, é realmente o arrebatamento da igreja. Mas lá dentro você vê a esperança do crente, a esperança do cristão, que você não pode viver como o resto da humanidade, dizendo, oh, que tempos difíceis, tem um problema com o governo fechado aqui nos Estados Unidos, ou as companhias estão dispensando trabalhadores. Ele diz, vocês não, vocês têm esperança. Vocês têm que viver de forma diferente do resto, porque vocês têm esperança. É isso que o Senhor diz aqui. Então, eu quero falar um pouco desta esperança, um pouco mais, para que vocês vejam do que é que o Senhor está falando, esta tremenda esperança. Se você abrir no livro de Números, o livro de Números, você não precisa ler, eu vou ler aqui, porque ainda é de manhã. No livro de Números, capítulo 17, versículo 8, ele diz, no dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha não somente brotado, mas também produziu botões e flores
além de amêndoas maduras. Então, isso é muito, muito sério, porque o Senhor está dizendo que para vocês têm esperança. E eu quero usar isto para encorajar vocês, porque vocês veem muito claramente aqui que o Senhor está dizendo que a vara de Arão que brotou, que estava morta, estamos falando de uma vara morta de Arão, um galho seco, uma madeira morta, seca, a vara seca de Arão, que era seca e morta. Mas no momento, quando foi colocado na presença do Senhor, então, número 1, ela brotou, ela floresceu, ela floresceu e produziu fruto. Amêndoas. Muito, muito sério, povo abençoado. Então, o Senhor está dizendo que não importa quão terrível seja a sua situação, quão terrível ou sem esperança que possa parecer, se você se submeter a Ele nesta manhã, esta situação aqui, esta esperança está sendo colocada aqui nessa esperança em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. E a escritura de Números, capítulo 17, versículo 8, ele diz, esta é a sua esperança, isso aqui é a tua esperança. E ele está dizendo que a vara de Arão estava morta, era uma vara morta. Um pedaço de madeira morto, mas o Senhor faz o milagre e ela volta a viver. E ela manifestou frutos, brotos, e então produziu fruto e ele amadureceu. O fruto era maduro, amadureceu. É isso que o Senhor é capaz de fazer na sua vida. O Senhor Todo-Poderoso está apontando aqui para a ressurreição do Messias. A ressurreição da gloriosa ressurreição do Messias que vai trazer para a igreja, para a humanidade, para a terra. E ele está dizendo que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, como nós vimos no livro de 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, que a morte e ressurreição de Jesus nos corta totalmente como cristãos, nos separa e nos distingue totalmente do resto da humanidade. Não importa quão feio, quão terrível, quão insuportável, ou problema, ou desafio que você possa ter na sua vida nesta manhã, é diferente se você comparar com os que não são nascidos de novo. Você tem essa esperança. Você tem a esperança que Jesus nos trouxe, a gloriosa ressurreição, ao renovo que Ele nos trouxe. Então isso é impressionante, porque eu estou lendo uma escritura do arrebatamento e eu agora amarrei ela no livro de Números 17, 8. Na verdade, tem havido uma contestação e um desafio. Tudo parece o mesmo agora. Todos têm o mesmo problema agora. Corá e o seu time trouxe rebelião e iniquidade. O Senhor responde desta forma. O desabrochar, trazer de volta à vida aquele pedaço morto de madeira. Você pode imaginar um pedaço de madeira que estava morto, que Arão tinha. O Senhor traz isto de volta à vida, um pedaço de madeira morto. O Senhor agora traz este pedaço de madeira de volta à vida, povo abençoado. Muito, muito sério. E é isto que ele está dizendo. Ele está dizendo que até mesmo vocês, não importa quão morta seja a sua situação, quão terrível ou quão horrível ela possa ter se tornado, ele diz, você também, ele pode te reaviver hoje, se você tão somente confiar em Jesus. Se você confiar no Senhor, Ele é poderoso para te avivar. E Ele está dizendo grandes coisas nesta conversa. Ele está dizendo que não somente brotou, mas também floresceu e então deu fruto, produziu fruto e amadureceu o fruto. Então, é muita promessa que o Senhor colocou diante de vocês aqui de uma forma muito séria. Aqueles de vocês que creem nele.
Você vê muito claramente que neste tempo ele envia o seu profeta que entra. Moisés entra na tenda do testemunho. Ele envia o seu profeta para entrar lá. Em outras palavras, o Senhor está falando a respeito de um mediador apontado. Normalmente o Senhor usa os seus profetas como mediador para que possa falar com eles. Deus fala com ele e ele então fala com o povo que Deus falou. É por isso que nós entramos na sala do trono. É por isso que eu pude compartilhar com vocês essa conversa muito próxima que eu tive com Deus Pai hoje. Ele até mesmo corta para vocês o eixo e ele diz, além desse, não atravesse para este lado. Isso aqui é apenas para o seu profeta. Como que ele interage com o seu profeta? Ele pega algumas folhas e fala, pega uma. E ele pega uma, põe na minha boca e ele fala, veja, muito gostoso, agora vá para a Venezuela, vá para as nações e traga a cura do Senhor para eles. Isso é outro eixo. Eu estou dizendo que quando ele diz que Moisés entrou na tenda, no dia seguinte Moisés entrou na tenda, é impressionante, porque quando ele diz no próximo dia, ele disse tão rápido, foi muito rápido. Isso é o quão rápido Deus é capaz de responder na sua situação. Ele respondeu tão rapidamente, muito rápido. O nosso Deus é um Deus de tempo. Ele nunca está atrasado. Até mesmo quando Lázaro parecia que já estava apodrecendo e o corpo já estava apodrecendo com pus, e a Mary está dizendo, mas será que ele sabe que Lázaro está lá já há 3 dias? Ele está 3 dias atrasado. Mas nunca é tarde demais. Então você vê aqui, no dia seguinte, na verdade foi uma questão de horas, Deus respondeu e fez florescer a vara. Deus veio tão rapidamente para estabelecer aquele desafio, aquela discussão, para responder e trazer a sua autoridade no lugar, a sua soberania. Ele pode fazer a mesma coisa com você na sua situação. Talvez o seu filho se formou, está procurando emprego e não tem emprego. Todos estão lá andando pelas ruas procurando emprego e voltam para casa sem nada. E 3 dias já se passaram, não consegui nenhum emprego. O que vamos fazer? Ou é um câncer, qualquer que seja a situação. É isso que ele está dizendo aqui, que o Senhor é muito rápido. Ele vai cuidar de você e trazer a solução muito rapidamente. Muito rapidamente ele virá e vai te defender nesta situação. Você que confia em Jesus. Então Moisés entra na tenda do testemunho, onde ninguém entra. A nuvem de Deus está lá. Mas você pode ver que ele, como mediador, pode entrar lá. Ele pode ir diretamente lá dentro. Deuteronômio capítulo 34. Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, ele diz, já que não há nenhum profeta foi levantado em Israel como Moisés, que o Senhor conhecia face a face. Estou compartilhando com vocês algumas conversas nesta noite enquanto interagimos. Há um eixo que nós nunca compartilhamos. Há um eixo comigo, entre eu e Deus Pai, que nós nunca compartilhamos. Face a face, a nuvem abre e ele fala comigo face a face. Quando ele está no trono da misericórdia, na sala do trono, ele vem e face a face fala comigo a respeito desta missão. O mediador, Deus aponta o mediador. Agora você pode ir. Você pode entrar lá. Lá dentro do santuário, muito sério, acesso a Deus garantido, que é concedido aos profetas. E isso é uma profecia, uma sombra do Messias, você sabe muito bem, aquele cuja vinda nós viemos para anunciar. Então é muito impressionante que o Senhor agora, ele pega a situação, a madeira, a morte, e ele faz ela florescer muito rapidamente. Muito rapidamente ela brota, uma intervenção miraculosa. É isso que ele está dizendo que ele é capaz de fazer. Você viu a HIV/AIDS curada? Nós celebramos a HIV/AIDS curada, o hino. Apenas 3 dias atrás, neste lugar, através do mundo, todos assistiram o que parecia impossível, o que parecia perdido, não havia remédio nem cura, nenhuma droga, mas o Senhor está dizendo, ele pode vir rapidamente. Veja, ele resolveu isso. Ele trouxe a sua soberania, a sua autoridade, o seu poder. E então, ele ressuscitou. Então, veja, a bandeira morta fala a respeito de uma situação morta.
Entendem? sin and death. Pecado e morte. Então, o desabrochar, o brotar daquela madeira, o desabrochar e a produção de fruto, e então fala de ressurreição. A condição humana, depois da queda de Adão, todos vocês sabem, é pecado e morte. E agora, o que nós temos, quero dizer, isto é muito poderoso, é ressurreição e vida. Então, o Senhor está dizendo a mesma coisa para vocês hoje. Todos vocês, onde quer que esteja, que não importa a sua situação. E ele diz no livro de João, capítulo 15, do versículo 5 em diante: eu sou a videira e vocês são os galhos. Se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em você, vocês darão muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Muito sério. Então ele disse: se você não permanecer em mim, você é como o galho morto que é jogado fora e seca. E estes galhos são pegos e lançados no lago de fogo para ser queimados. Então, muito sério o que o Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo que hoje Ele pode vir e te ajudar, te socorrer. Eu sei que você quer enviar o seu pedido de cura a respeito teu pedido de oração para esta situação. Seu bebê está no hospital. Você quer enviar o seu pedido de oração para esta linha de oração aqui? Nós temos esta linha de oração. Mas veja agora o que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que Ele pode converter a sua situação de morte, o que era pecado e morte, então trazer de volta a vida. Como nós vemos agora no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 e 14, que você não pode viver sem esperança como o resto da humanidade, porque vocês têm Cristo Jesus que morreu e ressuscitou e você participa desta vitória. Então você vê Números 17:8, ele fala da madeira morte, a madeira morta de Arão. Então ele vem e faz ela brotar e ele vem e traz vida nesta situação, ressurreição e vida nesta situação. Nesta manhã, quer seja um marido enfermo ou uma mulher enferma, ou você viu HIV/AIDS, aleijados andaram até mesmo na Venezuela. Eu vi muitos aleijados andando. Um deles, eu falo, sai, anda, sai para fora. Então, nós estamos correndo e celebrando, e ele sai andando. E nós estamos correndo atrás do aleijado, porque ele saiu andando para fora. Então, nós estamos correndo, há muita celebração, e muitos aleijados estão andando. Então, o Senhor está dizendo que Ele é capaz. Ele enviou para vocês ajuda para anunciar a vinda do Messias. Então, este é o momento, você pode tomar vantagem desta hora, porque Ele diz que Ele vai ressuscitar a sua situação. Ele vai te trazer de volta à vida. Ele vai te ajudar, vai te socorrer. João 11:25, ele diz: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, no versículo 26 de João 11, ele diz: e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Então, isto é muito sério, povo abençoado. Ele está dizendo, não importa o desafio que você tem. Talvez agora está congelado lá, ou você está sozinho no frio, você não tem trabalho, você é uma viúva, está sozinha. Você sabe, na Europa, quando é inverno, o dia é curto, a escuridão escurece mais cedo. Na Suécia, Finlândia, Noruega, escurece muito cedo e você está sozinho. Mas o Senhor está dizendo que há esperança, porque Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Então, há esperança, que agora nós temos que dar atenção a esta esperança. Nós temos que dar atenção a esta esperança que Ele está provendo aqui. Não importa qual morta seja a sua situação, Ele está dizendo, desabrochando, brotando, significando a vida vai continuar. Agora Ele está trazendo vida naquela situação morta. Agora está brotando. E então,
está florescendo e produzindo fruto. É aí onde o Senhor colocou uma promessa de esperança para você nesta manhã. Esta é a ressurreição de Cristo sendo profetizada aqui. Esta esperança, porque se nós crermos, não podemos mais viver como o resto da humanidade que não tem esperança. Mas vocês têm esperança, porque nós cremos que Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Esta é a profecia. Números 17:8. Então eu quero encorajar vocês, povo abençoado, para confiar no Senhor Jesus. Ele vai te ajudar. Porque aqui ele diz, todo o caminho, ele trabalhou e vivificou até dar frutos maduros, amêndoas maduras. Aquilo que antes era um pedaço de madeira totalmente seco e morto. Amêndoas são as frutas. Isso é muito sério, significando que a primavera chegou, o inverno acabou, agora as frutas chegaram. Então, esta é uma esperança muito poderosa que o Senhor colocou aqui, e eu encorajo você a confiar no Senhor, que se Ele pode fazer isso para apontar para vocês que Ele é capaz e está disponível, se você vê essa esperança em Números 17:8, HIV/AIDS curado, celebramos os doutores estavam aqui, os mais sêniores. Esses são cabeças de departamento, alguns deles são cirurgiões gerais. Vocês podem imaginar quantas cirurgias eles fazem? Este é um país de terceiro mundo. Você pode imaginar a quantidade de pacientes para cada doutor? Eles têm cirurgias, eles têm 5 por dia. Algumas vezes eles fazem cirurgia a noite inteira, porque este é o único momento quando a sala de operação está disponível. Então, no dia seguinte já está ocupado. Eles querem salvar um número máximo de pessoas. Eles vieram e testificaram que há esperança. Jesus curou HIV/AIDS. Ele levantou aleijados. Eles agora estão andando. Então, essa esperança, eu quero ancorar a sua vida nesta esperança hoje. Talvez você seja uma viúva, uma senhorinha. Eu quero falar agora para as viúvas de Nakuru. Até hoje, há esperança, esta é a esperança, que você pode brotar novamente e florescer novamente e desabrochar e produzir frutos e até mesmo amadurecer no caminho. Você vai ver tudo. O nome dele é Jesus. Se você quiser, você pode confiar nele. Então eu quero te deixar com esta esperança nesta manhã. Então aqueles que querem receber o Senhor, repita essa oração nesta manhã. Diga, querido Senhor Jesus, Senhor, eu te recebo hoje como meu Senhor e meu abençoado, eterno Salvador. E, Senhor, eu me arrependo de todo o pecado e de toda a iniquidade. E eu te peço, meu Senhor, para vir à minha vida e me transformar e me ancorar na promessa da ressurreição, a novidade de vida. E, Senhor, mantenha-me em santidade, guie os meus passos para ser justo, para que eu possa ver o eterno e glorioso reino de Deus. Então, no poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Obrigado. Se você disse esta oração, povo abençoado, sempre tenha certeza de que você seja batizado, mas novamente, como eu disse aqui, há esperança. Por quê? Porque o Senhor é soberano. Não importa a situação na qual você está encontrando nesta manhã, hoje você recebeu uma carta que você está sendo despedido, ou os doutores disseram isso é câncer, um câncer inoperável, que já tem metástase, o que quer que seja. Ele está dizendo, a esperança, e esta esperança está ancorada na soberania do Senhor. Deus vai vir e vai te socorrer. Ele vai te mostrar vida. Ele virá e vai se identificar com você. Ele vai te remover daquele medo, daquela morte, daquela situação que o mundo talvez prescreveu e escreveu algumas palavras para você. É incurável, crônico. O que quer que seja. Talvez eles estão falando de desemprego por causa da economia ruim. Mas lembre-se, até mesmo no livro de Isaías 53:2, ele diz o seguinte, ele diz,
Ele cresceu like a tender shoot. diante dele como um broto tenro e como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza nem majestade que nos atraísse para ele, nada na sua aparência que nos fizesse desejá-lo. Desta desesperança veio o broto de uma terra seca, um broto vivo, um broto de vida que deu vida para a humanidade, para esta terra, e vida eterna. Ele está dizendo no livro de Números, ele diz que a vara que estava morta, a vara que estava morta. Números 17, 8, ele diz, no dia seguinte, significando foi muito rápido. No dia seguinte, Deus já respondeu, ele já estava lá. Não demorou uma semana. No dia seguinte, Moisés entrou na terra. O mediador, Deus apontou o mediador. Nós entramos na tenda onde ele está na glória, na sala do trono, para poder dizer para vocês o que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo, brevemente a igreja não estará aqui. Ele disse, brevemente não haverá ir à igreja. Ele diz, quando o arrebatamento acontecer, o status da terra vai mudar. Ele está dizendo, o Messias está vindo, prepare-se, arrependam-se, sejam santos. Então eles entram lá. É isso que ele está dizendo aqui. Moisés entrou na tenda onde Deus estava. Então, a vara morta de Arão, a vara de Arão que representa a tribo de Levi, que não somente brotou, mas também desabrochou, floresceu e produziu amêndoas e também estão maduras. O Senhor está deixando vocês com esta esperança hoje. Que esta é a esperança que vocês têm que agarrar enquanto vocês começam o seu dia. E o Senhor Jesus, Ele, cuja vida de ressurreição, triunfo da ressurreição que Ele trouxe para nós, está sendo pronunciado e manifestado nesse Números 17:8. Ele é capaz de fazer para você também. Então, que o Senhor nos abençoe muito. Agora, hoje teremos uma conferência aqui no quartel-general. O abençoado arcebispo honrado, Right Reverend Michael Niswan, está aqui. E o clero sênior, eles estarão aqui. Mas amanhã, sexta-feira, sábado e domingo, eles estarão em Maradaima. Então hoje todos os bispos de Nairobi, é uma porta aberta, mas lembre-se, os procedimentos lá na porta, mas vocês podem vir com outras pessoas que também amam Jesus, pessoa como Christian Gital. Nós temos os doutores do Senhor, Clara Lema, nós temos aquelas que deram as suas vidas e servem o Senhor tão poderosamente, e os jovens que amam, vocês também podem vir e sentar aqui. Eu sei que há espaço limitado, mas você pode falar com os organizadores, Ben Mungai, arcebispo adjunto Ben Mungai. Então, se houver espaço, você pode vir e ouvir isso antes de partirmos. Em cada ocasião, quando o Senhor nos traz até vocês, é sempre um privilégio maravilhoso ouvir o que o Senhor está dizendo antes de partirmos para outro país. Que o Senhor os abençoe e sempre lembrem-se que o Messias está vindo. E este poderia ser o dia quando ele vem, porque ninguém sabe o dia nem a hora, seja santo e justo. Mas há esperança. Se você pode tão somente ancorar a tua situação em Jesus. Ele nos trouxe esta esperança que foi profetizada no livro de Números, capítulo 17, versículo 8. Todarabá. O Messias está vindo. Boker Tov Haverim. Obrigado.